Olá, eu sou Silvio César, diretor da Wiki Consultoria. E nesta segunda aula do curso de CRM Marketing e Vendas por E-mail, nós falaremos sobre os mitos mais comuns em e-mail marketing. Avaliaremos se realmente CRM Marketing e e-mail marketing é fácil de fazer, se qualquer sobrinho pode fazer. Veremos se realmente e-mail marketing está fora de moda, se as pessoas não estão mais ligando muito para esse tipo de comunicação, e apresentaremos dados e estatísticas interessantíssimas sobre esses temas. Vamos começar? Primeiro, o e-mail marketing está ultrapassado e não funciona mais. Esse mito, ele é um dos mais comuns que a gente ouve falar. A internet ela é cheia de modismos, né? No afã de estar conectado, de estar atualizado, as pessoas vão abandonando técnicas, recursos que de repente não são as mais recentes. Então, uma das coisas que a gente ouve muito por aí é assim, cara, o negócio agora é rede social, é anunciar no Facebook, anunciar no LinkedIn, anunciar... E realmente uma coisa não isola a outra, uma coisa não anula a outra. É isso que é importante que a gente esclareça, que uma coisa não inviabiliza a outra. Realmente, hoje, fazer ações de link patrocinados, fazer ações em redes sociais é uma técnica legal, mas é só mais uma técnica. Não é porque existe uma nova técnica que as outras devem ser abandonadas. Para acabar com esse mito, a gente vai fazer uma pergunta aqui. Se o e-mail marketing está ultrapassado e não funciona mais, então por que ainda é tão usado? Por que a gente recebe tantos e-mails corporativos que a gente autorizou ou não autorizou nas nossas caixas de e-mail? Tem um link aqui da McKinsey, que foi um estudo realizado no ano passado, que fala que e-mail marketing é 40 vezes mais eficiente que Facebook e Twitter combinados. Ou seja, as empresas continuam enviando e-mail, porque o e-mail marketing ainda é muito efetivo. E muito mais efetivo ainda do que as redes sociais. Isto aqui é um estudo que foi realizado, não sou eu que estou dizendo, apresentado pela McKinsey em janeiro de 2014, ou seja, tem pouco mais de 4 meses, 5 meses, e que mostra exatamente este engajamento. Por que isto, gente? É porque realmente a gente continua acessando mais e-mail do que utilizando as redes sociais. Se você olhar no seu dia, você vai ver que você passa mais tempo olhando para a sua caixa de e-mail do que acessando o Facebook ou o LinkedIn. Pode ser que em algum momento isto mude, mas hoje você e a maioria das pessoas acessa mais e-mail, ler mais e-mail do que redes sociais. Então, a chance da gente ser ativado a partir do e-mail é muito grande. Apesar do segundo mito que a gente fala aqui, que listas boas são listas grandes, apesar de muitas empresas acharem isso, que listas boas são listas grandes, e saem mandando e-mails 3x4, mandando e-mail a esmo para todo mundo, e eu vou mostrar isso para vocês daqui a pouco em alguns erros, na parte que a gente fala sobre erros, e consequentemente a gente acaba tendo uma série de mensagens que não nos interessam. Hoje em dia, a gente ainda acaba acessando muitos e-mails marketing que chegam para a gente, e dependendo da qualificação de quem nos enviou, do trabalho que quem nos enviou teve, as informações geralmente são muito relevantes, podem ser muito relevantes. Sobre o segundo mito que a gente está falando aqui, listas boas não são listas grandes.
O segredo é conversão. Outro dia eu estava conversando com um amigo e estava contando uma história que, se você vai no centro de qualquer capital brasileira hoje, você consegue comprar em CDs 25 milhões de nomes. Ou seja, é quase um quarto quase um quarto da internet brasileira. Você consegue comprar 50 milhões de nomes. Gente, não adianta a gente ter uma lista com 50 milhões de nomes se a gente vai ter uma taxa de conversão de abertura de 0,5%, de 0,2%. Eu posso ter 1000 nomes numa lista de pessoas que realmente querem receber os meus e-mails, de que realmente estão preparadas para ler a minha mensagem é relevante, eu vou alcançar a meta esperada com ele. Então, esse é um segundo mito. A gente vê frequentemente empresas nos questionando assim, mas se eu comprar umas listas boas, geralmente listas boas a gente monta. A gente vai falar isso mais na frente, mas esse é um mito interessante que valeria a pena de falar aqui. Terceiro mito, e-mail marketing é invasivo e as pessoas vão nos marcar como spam, vão reclamar do meu domínio. Gente, isso é um outro mito. As pessoas querem conversar, querem se comunicar, precisam se comunicar. Agora, isso depende de quê? Por que o e-mail marketing ele realmente pode ser invasivo? O e-mail marketing ele realmente pode ser desagradável para o teu interlocutor. Mas isso só vai acontecer se você não tomar os cuidados adequados de segmentação. Se você, por exemplo, for vender picolé na Antártida, a gente vai falar aqui lá, um pouquinho na frente. A mensagem tem que ser relevante, você tem que ajudar o seu cliente, você tem que entregar informações que fazem sentido para o seu cliente. Sendo assim, realmente você vai ser marcado, esse mito vai se realizar se você não tiver atenção, se você não tiver cuidado de entregar a mensagem errada para as pessoas erradas. Na sequência aqui, a gente vai falar sobre mais um mito. O e-mail marketing não funciona para o meu negócio. Este é um outro mito que a gente ouve assim frequentemente. A gente muitas vezes fala com empresas B2B, as empresas B2B sempre nos questionam isso. A gente trabalha com CRM e as empresas B2B sempre nos questionam isso. Mas eu vendo para empresas e mandar e-mail marketing, isso para quem vende, para quem faz varejo. Não, gente. Tudo isso vai depender de qual é a sua meta. Claro, vou dar um exemplo. A Wiki é uma empresa de consultoria. Eu não vou vender uma consultoria fazendo e-mail marketing. Mas eu posso criar listas de audiência para o blog. Eu tenho uma empresa imagina que eu tenho uma empresa de uma indústria. Realmente eu não vou vender os meus produtos direto para o meu consumidor final, mas eu vou influenciar o meu consumidor final, eu vou estar presente, eu vou me fazer presente na cabeça do meu consumidor final se eu tiver uma estratégia de comunicação. Este mito, este quarto mito, ele tem a ver muito com aquela ideia de que e-mail marketing é feito só para vender. Não. Por isso que a gente está falando que este curso é um curso de CRM marketing, de relacionamento. E-mail marketing é feito para se relacionar, principalmente. A venda, muitas vezes, ela é uma consequência. Então, o e-mail marketing não funciona para o seu negócio se você estiver tentando vender um apartamento de 2 milhões de reais por e-mail. Dificilmente você vai conseguir alcançar esta meta. Entretanto,
criar a curiosidade sobre um apartamento de 2 milhões de reais para um público específico, de uma região específica, já não é tão difícil. Conseguir que a pessoa queira fazer uma visita ao empreendimento já não é tão difícil. Para o varejo, então, faz muito sentido. Grandes cadeias de varejo norte-americanas utilizam massivamente o e-mail marketing para trazer o cliente de volta para a loja. O cliente vai, faz a primeira compra e a partir daí eles utilizam o e-mail marketing para fazer retornos do cliente à loja. Aí, estratégias são várias, cupom de desconto e assim por diante. E-commerce, então, nem se fale. B2B dá para utilizar bastante. Depois a gente vai ver algumas técnicas para isso. Mais um mito, gente. Meu e-mail precisa ter o melhor design. Talvez essa seja uma das maiores falácias que existe neste segmento. Muitas vezes a gente contrata uma agência e um design e o cara vai lá, faz uma super peça no Photoshop e uma imagem maravilhosa que se fosse impressa faria um sucesso, mas ela não vai ser impressa, ela vai ser enviada. E frequentemente a gente vê nas nossas caixas de e-mail as mensagens que as pessoas nos enviam não serem exibidas, porque é um bloco só, uma imagem só que é enviada e isso não gera nenhum resultado, gera muito pouco resultado, porque as pessoas já têm medo de vírus, já têm medo já tem uma série de restrições com o e-mail marketing, não conhecem muitas vezes quem está enviando. E você fez a melhor peça, mas ela não foi uma peça para a web, ela não foi uma peça preparada para trafegar nos diferentes clientes de e-mail. E-mail marketing, gente, não precisa ter... Design é importante, mas ele precisa ter um bom conteúdo, ele precisa ter um conteúdo relevante e direcionado. Você pode mandar um TXT, um arquivo de texto, a mensagem tem que fazer sentido, a mensagem tem que ser para a pessoa certa. Depois eu vou mostrar alguns exemplos de erro, isso aqui vai ficar bastante claro para vocês. Não é o design que faz a diferença, é a mensagem, é o assunto, é a resenha, é a conversa. Empresas precisam ser formais em suas mensagens, é um outro mito comum. Não, ninguém quer conversar com a empresa. Por que a gente não precisa exatamente colocar no reply, isto aqui é um e-mail marketing? Todo mundo sabe. As pessoas querem falar com pessoas, não querem falar com empresas, não querem falar com CNPJ, elas querem falar com CPFs, elas querem saber que do outro lado existe um nome e sobrenome, do outro lado existe uma assinatura, do outro lado tem uma pessoa de carne e osso, uma pessoa que vai inclusive receber a resposta dela. Então o que a gente precisa é justamente ter esta visão de que não obrigatoriamente eu tenho que ter uma mensagem quadradinha para fazer e-mail corporativo, para fazer CRM marketing por e-mail. Eu posso ter, e a gente vai explicar isso na sequência, nome, sobrenome na mensagem, assinatura, e falar diretamente com o nosso interlocutor. Por quê? Porque mercados são conversas. Gente, estou falando isso porque talvez o que vai nortear toda a nossa conversa aqui vai ser esta frase, que foi extraída de um documento gerado há alguns anos, chamado Manifesto Clutran. Esse manifesto são 95 teses que explicam que a gente precisa orientar os nossos posicionamentos na internet, focando-os à conversa. Porque a internet, gente, conceitualmente é uma rede. É uma tecnologia que expande a nossa capacidade de conversar. E a gente não pode ser quadradinho, a gente não pode ser só institucional, a gente tem que criar pontos de conversa, pontos de interação com os clientes.
É esta conversa, esta franqueza, esta interação que vai fazer que a gente ganhe mais ou menos simpatia com os nossos clientes. Então, o Manifesto Culture Training, eu recomendo fortemente que todos vocês leiam as 95 teses e entendam por que muitas empresas estão se dando bem na internet e muitas empresas estão se dando mal. O mercado vai conversar. Se você não quiser participar da conversa, se você não entender o Manifesto Culture Training, você não vai participar da conversa. Muitas empresas estão se escondendo das conversas e aí o que acontece? As pessoas falam sobre elas no Reclame Aqui, no Reclamão, no Facebook. Ou seja, a gente diariamente pode decidir se a gente quer ou não participar dessa conversa, mas os mercados, a internet são feitas de conversações.